Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, mais um debate aí envolvendo o nosso Flamengo aí, né? O Flamengo perde o jogo e perde, consequentemente, a liderança do campeonato, mas se a gente for olhar esse período de Copa América, esses 9 jogos aí de Copa América aí, né? Que o Flamengo disputou sem seus principais jogadores convocados aí, né? Esse período é muito positivo, né? Esse médio e longo prazo de 9 jogos é muito positivo, né? Então a gente vai tocar sempre vai tocar nesse ponto, nesses últimos 2 jogos, que o Flamengo poderia ter feito 6 pontos e acabou fazendo 1. É ruim. Esse curto prazo, esse recorte de curto prazo de 2 jogos, mesmo jogando em casa, é terrível. 6 pontos, conquistar 1 brigando pelo título. Mas a gente tem que olhar o contexto inteiro, né? Jogadores convocados, Flamengo desfalcado, muitos jogadores lesionados, principalmente pela ponta esquerda, BH e Bruno Henrique, se revezando quem se lesiona. Então é aquilo, improvisações que o Tite vem fazendo, mas a gente tem que levar em conta que o contexto é muito positivo para o Flamengo, e o Flamengo no seu último jogo, antes dos jogadores retornar, o Flamengo sim conseguiu se manter na liderança e perdeu na última rodada. Já no próximo jogo, todo mundo retorna, nos uruguaios, vamos dizer assim, né? E também o Gabigol afirmou que fica até o final do ano. Vamos dar uma olhada aqui na entrevista do Gabigol, afirmando que fica até o final do ano. Deixe seu like e tamo junto, nação. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Olha, eu vou ser bem sincero, Fernandinha Maia. Eu acho o seguinte, eu esperava uma vitória do Flamengo diante do Fortaleza, eu não vou negar pra você, não. Mas, se a gente for parar e analisar o contexto, todo o cenário durante esse período da Copa América, eu acho que o Flamengo sai, digamos assim, vivo dessa situação. Porque desde o primeiro momento eu falei aqui, olha, durante a Copa América, o Flamengo tem que se preocupar em não se distanciar lá de cima, dos times lá de cima. E até essa última rodada era o líder. Infelizmente perdeu a liderança, atualmente é o Botafogo, o Palmeiras também acabou... Mas estava tudo tão esmagadinho ali. Pois é. Porque isso teria acontecido se ele tivesse patinado mais vezes, né? Pra mim, sabe qual foi o grande problema durante esse período? O empate com o Cuiabá. Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Olha o que eles botaram na legenda. Vene, choro grande. Vai. Justo, tá certo. Se o Flamengo tivesse empatado com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, vencido o Cuiabá e perdido pro Fortaleza, talvez os torcedores não estivessem reclamando tanto como estão reclamando agora. Fato é que, em 2 jogos em casa, o Flamengo tropeçou em 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Então isso, entre aspas, maximiza o problema e as críticas em cima do técnico Tite, inclusive, que eu acho que até errou no jogo de ontem, nas substituições. O que ele errou, Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves, para mim, foi um grande destaque do jogo. Só que ele erra... A gente estava falando da questão da pressão, você disse, ele não vai sentir a pressão. Ele não sentiu, só que ele sentiu, sabe o quê? A parte física. E para mim o Tite errou ao deixar o Matheus Gonçalves durante 90 minutos em campo. Ele poderia ter botado o Lohan ali a partir dos 25 do segundo tempo, porque visivelmente o Matheus Gonçalves sentiu a pressão. Só que não teve jeito. Ontem o Flamengo enfrentou um Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, e o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no começo do jogo, que para mim foi até falta em cima do Wesley, mas aí a gente pode até debater isso. Vamos debater daqui a pouco isso aí, vamos separar esse pedacinho. Pois é, para mim foi até falta, mas a arbitragem não deu, foi gol do Fortaleza, o que ajudou a estratégia do Fortaleza, que nitidamente se fechou atrás e saiu no contra-ataque contra o Flamengo. Eu acho que de maneira positiva, nesse duelo aí, a gente pode mencionar o Matheus Gonçalves, que mostra que pode ajudar bastante. O Gabigol entrando muito bem, para mim foi o melhor jogo que ele entrou no decorrer da partida aí nos últimos jogos. A gente não viu o Gabigol entrando tão bem assim, fez até um gol, mas acabou sendo anulado por questões milimétricas ali, o joelho dele. Enfim, estava impedido, então eu acho justo. Acho que o Tite erra, por exemplo, em tirar 2 zagueiros. Por que ele fez isso? Não foi questão física, foi opção técnica por entender que precisava melhorar na construção de jogo. Mas se precisava melhorar a construção de jogo, sabe o que ele deveria fazer? Tira o Alan e bota o Léo Ortiz. Porque, com todo respeito ao Alan, o Alan não está fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo mais, e o Léo Ortiz estava fazendo, mesmo atuando de volante. Então, acho que, de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América. Em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17.
ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia, vai ter um longo período para se preparar para o próximo duelo, que é apenas no dia 20 contra o Criciúma. E agora o Flamengo pode, entre aspas, virar essa chave aí e voltar a focar no título do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem condições. Talvez o sino toca para alertar. Eu também achei um recorte muito interessante do Flamengo, diante de tantas baixas que teve por conta da Copa América. Acho que dos times do Brasil foi o que mais sofreu por ser jogadores para as seleções. Mas a questão da parceria com o Maracanã e os torcedores, não que ela não exista mais, é claro que não. Mas você vê o Flamengo nos 2 últimos jogos em casa patinar, isso é incomum, né, Vene? Porque o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, né? Pois é, eu normalizei o empate com o Cuiabá, levando em consideração novamente o cenário. Porque foi um jogo 66 horas após o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo fez uma baita partida, uma grande atuação. Quanto Fortaleza, repito, eu esperava mais, muito mais. Quanto o Cuiabá, após o jogo, a torcida aplaudiu, embora tenha empatado em 1-1 com o Cuiabá. Ontem a gente pôde ver algumas vaias, sobretudo quando o Alan pegava a bola, porque de fato o Alan estava fazendo uma partida muito abaixo. O técnico Tite novamente pediu para não vaiar jogador, só que eu acho que isso é utopia. Quando, a partir do momento que o torcedor está lá no Maracanã, pagou o ingresso, não está faltando respeito, não está passando dos limites, o torcedor pode fazer o que ele bem entender. Vene, você vaiaria? Talvez não. Talvez não durante o jogo, talvez após a partida. Mas eu acho que o torcedor ele tem o total direito de fazer o que ele bem entender. Mas, de maneira positiva, eu repito, o Flamengo acho que sai muito positivo aí desse período da Copa América. Por exemplo, durante esse período a gente pôde ver um crescimento absurdo do Wesley, lateral direito, Sim. que estava sendo muito criticado, fez boas atuações, infelizmente ontem acabou fazendo um gol contra, que eu acho que não foi culpa dele, mas de maneira geral o Flamengo sai de cabeça erguida desse período da Copa América aí. Vamos olhar, Vene, a questão da falta do Wesley. Você achou que foi falta no jogador? Cadê? Esse é o lance em que saiu o gol contra do Wesley. Você acha que ele foi empurrado por trás? É isso, Eu acho Vene? que ele foi empurrado por trás e, de certa maneira, isso, querendo ou não, desequilibra o jogador no alto, tá vendo? Sim. Eu acho que ele tem um toque ali nas costas dele. E sobre esse pênalti, eu acho que não foi pênalti. Eu também. Eu vou ser sincero. Porém, no ano passado, a gente pôde ver contra o Cuiabá, o Flamengo sofrendo um pênalti contra ele, igualzinho, num lance extremamente parecido. Então, querendo ou não, a arbitragem acabou sendo coerente em relação a isso, porque tem dado pênalti assim, mas se você perguntar, os dois foram? Na minha opinião, não. Nem ano passado contra o Flamengo e nem esse ano a favor do Flamengo. Olha aqui, ó, o Gabigol fez gol, comemorou muito, mas esse gol foi anulado pela arbitragem. O atacante voltou, falou com a imprensa depois no jogo que a gente chama de zona mista e a gente vai ver o que o Gabigol falou. Como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz em poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Forte a fala dele, né, Vene Casagrande? Extremamente forte, e a gente pode perceber aí que, de fato, o Flamengo e Gabigol estão vivendo os últimos meses desse relacionamento. O próprio jogador já falou sobre isso, que em dezembro ele vai embora. Acho que agora ele tem que cumprir o contrato dele, o Flamengo está certo em colocá-lo para jogar. Querendo ou não, o jogador está recebendo salário em dia, querendo ou não, o Flamengo está dando todo o suporte, toda a estrutura, como qualquer outro atleta. Então ele tem que cumprir o contrato dele. Acho que agora ele vai querer dar a vida, porque a verdade é o seguinte, quanto mais ele se destacar, mais ele vai se valorizar e mais ele vai conseguir, na parte financeira, com o clube que ele vai negociar para poder assinar um pré-contrato. Ele entrou bem ontem, né? Eu achei que ele entrou bem ontem. Foi a melhor partida dele na temporada. Ele tem uma minutagem baixa, né? Mas ele não tinha entrado bem em nenhum jogo, né? Pois é, eu acho que dos jogos que ele entrou assim, ele foi o melhor jogo com certeza. Não porque ele fez o gol e acabou sendo anulado, nada disso. Mas tecnicamente, taticamente falando, a gente pôde ver um Gabigol melhor sim. Mas à vontade. Acho até o fato de ter esse ponto final nessa história, eu acho que deixa o jogador também mais leve, verdade. sabia? Ele entra em campo sabendo assim, cara, eu não tenho mais pressão nenhuma, já fiz tudo que eu tinha que fazer com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele tem que correr atrás para sair pela porta da frente. Porque eu, como torcedor do Flamengo mesmo, lamento muito a forma como está acabando esse relacionamento, que foi um relacionamento muito lindo. Posso dizer uma coisa? Ele também lamenta, porque o semblante do Gabigol tá bem abatido. Eu não sei se pode ser uma questão minha, assim, né? Mas você sabe que eu sou uma pessoa bem sensível. Você olha o Gabigol, você vê que ele
Ele estava à vontade em campo ontem, mas talvez essa situação, obviamente, vai machucar. Eu acho que o Gabigol pode jogar, não sei, no Real Madrid, mas eu acho que a história de amor dele com o Flamengo vai ser sempre muito latente, né, Vini? E aí você entender que essa história está acabando, não deve ser fácil para ele, não. Não deve ser fácil para ele. E como está acabando? Porque poderia acabar de uma maneira totalmente diferente. Talvez ele saiba que isso está acabando dessa forma, muito por conta dele, por culpa dele. Porque foi ele que botou a camisa do Corinthians. Mas será? Foi ele que veio Mas publicamente tentar negar e depois ele teve que aceitar. Foi ele que está causando, querendo ou não, um transtorno ao Flamengo por conta da punição, porque foi graças a ele, a atitudes dele. Não foi nenhum dirigente que proibiu o Gabigol de não fazer, de não urinar naquele dia. Perfeito. E ele acabar sendo punido. Não, isso com certeza. Mas eu digo assim, às vezes o jogador... O Pedrosa trouxe algumas vezes por aqui essa questão do jogador ser... Estava sendo fritado, né? A gente sentiu que isso poderia estar acontecendo. E aí a gente fala aqui num programa de 1 hora sobre uma situação de relação dele com o Flamengo e vai para casa. Ele vive essa situação. E realmente, se ela existe, é uma coisa que é o dia a dia dele. Então, isso frita ele também, isso cansa. Então, eu não sei se o Gabigol faz a leitura de tipo... essa situação, a culpa é minha. Eu acho que não, porque também não é só dele, eu acho. Eu também acho que não, porque isso não é o perfil do Gabigol. Ele não é de fazer meia-culpa nunca. Verdade. Ele nunca assume quando ele joga mal. Isso aí não é perfil do Gabigol. Acho até que falta, assim, ao redor desse jogador, alguém que fale não pra ele. A verdade é essa. É um jogador extremamente mimado, um jogador que tem dificuldade em ouvir um não. Mas é um jogador que deu muito ao Flamengo também. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter essa noção que o que o Gabigol entregou dentro de campo, poucos jogadores vão conseguir entregar com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo. Eu acho que nada vai apagar o que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Mas, como toda história, tem que ter um ponto final. Eu acho que o ponto final chegou. Chegou o fim do ciclo, sabe? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Bom para ele, bom para o Flamengo. Acho que ele precisa encarar novos desafios na carreira. Talvez no Flamengo ele tenha... entregado já tudo que ele poderia entregar. E, assim, não sei se é coincidência, mas depois que ele não foi para a Copa do Mundo, o rendimento dele caiu bastante. Eu acho que ele fez de tudo para ir para a Copa do Mundo, sim, que era um objetivo de carreira dele, um objetivo pessoal. E depois que ele não foi, eu acho que ele entendeu que no Flamengo, isso é achismo, tá, gente? É minha opinião, não é informação, que no Flamengo ele não tem mais nada para entregar. E talvez num outro clube, seja no Palmeiras, seja no Cruzeiro, seja no exterior, ele encontre um ânimo para poder entregar mais profissionalmente falando. E é um jogador jovem, Fernandinho. Muito jovem. Ele vai fazer 28 anos ainda. Muito jovem. Vamos colocar... O que a gente falava antes, mesmo desfalcado com time misto, o Flamengo lidera. Agora não. Agora é o seguinte, mesmo tendo enfrentado dois times que não vão brigar pelo título, Fortaleza, pra mim, vai fazer uma boa campanha pra Libertadores, mas não vai brigar pelo título. Jogando em casa contra dois times, que em tese o Flamengo teria obrigação de ganhar, ele não ganhou nem os dois jogos. Aí gera a tristeza, a frustração. Como é que é a frustração? A expectativa é a mãe de toda a frustração? Como é que é? É isso mesmo. É isso? Me ajuda aí, Birner. É isso mesmo. A expectativa é a mãe da frustração. É a mãe da frustração. Olha que bonito. Mas nada como o Buda Birner para me ajudar aqui. Então é isso. O Tite esperava. Ele tinha expectativa, e o rubro-negro, de 6 pontos nesses dois jogos. Ele falou que ele vai te trazer o... Neste momento, neste recorte, você tem o Botafogo e o Palmeiras na frente. Eu acho que vai chover vídeo pedindo pra você parar de dizer que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Não, assim, porque eu tô mesmo falando... Aliás, desde que ele vai... Vamos fazer uma análise que eu tenho falado. O Santos vai subir. Então, é porque o campeonato é de pontos corridos, são 38 rodadas. Eu falei, o Santos vai subir. O Santos estava lá em 6º lugar, eu falei, calma, o Santos vai subir. Ele tá brincando, vai subir, vai ganhar. Olha lá. O que foi? Olha o Nelsinho, a câmera, nosso cinegrafista. Nosso câmera já tá fazendo a final da cruz. Esqueci que tinha um Santista aqui. Não, mas confia em mim, cara. Se vai subir, a gente vai celebrar junto, a volta do Peixudo. Mas assim, sobre Peixudo? Peixudo. É um termo consagrado aqui. Flamengo. Não é? Flamengo. Você fala isso de todos os times com essa piadinha? Tem os apelidos. Aqui a gente trata... Qual é o do Palmeiras? Do Palmeiras? Qual que é? Tem? Me ajuda aí. E do Corinthians? Enquanto ele pensa... Vamos lá, não tem, mas do São Paulo tem também. Arremata aí. Vocês da mídia. Então, aí é o seguinte... O Flamengo tá numa fase agora, digamos assim, de... não é de baixa, porque são 2 rodadas. Mas ninguém esperava que o Flamengo fosse somar um ponto desses 6. Então, por isso que o Tite está triste. Mas esperava porque todo mundo faz uma análise da tabela. Então, por exemplo, ele foi jogar contra o Galo em Minas. Uma Copa América tá desfalcado. Então, ele foi jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, desfalcado. Aqui é o tipo de jogo que perder ponto é normal.
Ele acabou tirando da cartola o empate no fim. Pô, saiu feliz. Aí, pô, vou jogar com o Galo em Minas. Rivalidade, Galo também é um time que tem muito investimento, bons jogadores, embora também tivesse desfalcado. Fala, pô, aqui dá pra perder ponto. Ele vai lá e ganha o jogo. Ele sai grandão, ele sai feliz, entendeu? Aí passa, aparentemente, o pior momento, o momento mais terrível da tabela. Aí você enxerga lá, Flamengo mandante contra Cuiabá e Fortaleza. Tudo bem que Fortaleza é um bom time, o Vojvoda é um dos técnicos com mais tempo de casa no futebol brasileiro, é um time perigoso e tal, mas você fala, cara, é jogo pro Flamengo fazer 6 pontos e ampliar a liderança dele. E aí não só perde a... Então, é isso aí, nação. Tamo junto aí. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo aí, bem rápido. Acho que vou falar um pouco sobre o jogo aí. O Flamengo perdeu o Tite. O Matheus Gonçalves, que foi uma colocação do Tite, né, no jogo, né? Não vou dizer uma improvisação, porque durante o jogo ele acabou mudando de lado. Quem jogou pelo lado esquerdo foi o Luiz Araújo, né? O Matheus Gonçalves entrou muito bem no jogo. Eu só não concordo de deixar o jovem jogador por 90 minutos, né? O Vini Casagrande disse, isso também é uma opinião minha. Ele sentiu muito a questão física, porque mesmo sendo jovem, ele não vinha jogando e não vinha tendo ritmo de jogo. Então a questão física pesa pra qualquer um, não é quesito idade, não é questão de ritmo de jogo. Bota um jogador que não vem jogando, e quando entra 5, 7 minutos jogando, quando vai jogar um jogo inteiro, obviamente que ele vai sentir, né? A dupla de volante não jogou bem, Pulgar e Ala não jogou bem, por isso que o Ala foi muito vaiado durante o jogo, né? E o Ala saiu para a entrada do Gabigol, se não me engano. Entrou o Ala e acho que o Léo Pereira no mesmo lance ali, né? Flamengo, no primeiro tempo, foi um Flamengo até bom. Levou gol, que teoricamente a gente pode dizer que se foi falta ou não, para mim foi falta em cima do Wesley. É um lance debatido. E depois, mesmo assim, o Flamengo conseguiu ir atrás do empate, que um pênalti que é bastante debatido. Se foi ou não foi, né? A gente vai lembrar que o ano passado teve um pênalti contra o Flamengo dentro do Maracanã, né? Em cima do Cleison contra o Cuiabá. E o Cleison chutou vento e o juiz acabou dando pênalti. E esse lance também é um lance muito semelhante. Eu defendo, eu concordo para quem dá pênalti no lance do Pedro, mas eu, na minha opinião, não foi pênalti. Eu revi o lance algumas vezes e eu não consegui enxergar o toque ali, né? O toque pode ser sutil? Pode, mas eu não consegui enxergar o lance do pênalti na minha visão, né? Obviamente cada um tem a sua opinião, interpretação do lance ali. Mas é aquilo, o Flamengo conseguiu o empate, na expectativa é que o Flamengo voltasse melhor no segundo tempo e conseguisse a virada, consequentemente para se manter na liderança. Foi uma coisa que não aconteceu. O Flamengo voltou relaxado, desconectado do jogo, e o Fortaleza, vendo isso, conseguiu explorar principalmente nos contra-ataques pelo lado esquerdo de campo, né? Com o Breno Lopes, o Wesley subia muito, então ele aproveitava aquela ala que ficava ali. O Fabrício Bruno não fez uma boa partida, para mim. E no lance que a gente chegou a citar sobre os volantes, né, que não estavam jogando bem, e o gol se originou isso, né? Contra-ataque, arrastado pelo Pochettino, se não me engano. Uma bola enfiada para ele. Ele foi até quase a linha de fundo ali, né? Ou no bico da grande área ali. Conseguiu jogar a bola. Deu um passe, né? Um passe ali para a entrada da área. E o jogador, acho que o Lucheiro, se não me engano, veio chapando no canto do Rossi, né? 2-1. O Flamengo tentou, teve gol do impedido do Gabigol. Que é aquilo, eu tava pensando, se o Carlinhos não tocasse na bola, será que a bola chegava no Gabigol? Não. Pelo que eu tava vendo o lance, se o Carlinhos não desse aquele toque na bola, a bola não chegaria no Gabigol, né? Então aquele toque foi preciso para a bola chegar ao Gabigol. O problema é que o Gabigol foi muito acelerado no lance, né? Ele foi muito mais rápido e conseguiu dar impedimento, né? Então, aparentemente, para quem viu o lance, quando a bola sai do pé do Matheus Gonçalves, pensa, pô, é difícil o Gabigol estar impedido. Quando a bola chegou na cabeça do Carlinho, o Gabigol já estava impedido, já estava impedimento, né? Mas uma derrota, a segunda derrota nesse contexto de 9 jogos aí, né, durante a Copa América. Contexto muito bom, com vitórias, Flamengo disputando a liderança, 2 pontos só atrás do líderes, Botafogo e Palmeiras. E o próximo jogo é Botafogo e Palmeiras, né, no Newton Santos. Então o Flamengo
tranquilamente pode se igualar e colar na liderança, né? O Flamengo pode assumir a liderança novamente na próxima rodada? Não. Porque o Flamengo tem 2 vitórias a menos do que Botafogo e Palmeiras. O Flamengo tem 11 vitórias e Botafogo e Palmeiras tem 13 vitórias. Mesmo o Flamengo ganhando e indo a 34 e ocorrer um empate entre Botafogo e Palmeiras, os 3 times vão ficar com 34 gols. E o primeiro quesito agora eu tô em dúvida. O primeiro quesito de diferença, né, de critério de desempate, se eu não me engano, é questão de vitória. Se eu não me engano, se for questão de vitória, o Flamengo fica atrás dos 2, né? E fica na terceira colocação, né? Então é isso aí, tamo junto, lançando esse seu like.